Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área para debater muito hoje sobre essa excursão do Vasco aí aos Estados Unidos, realizando uma pré-temporada com esses dois jogos. Uma derrota para o River Plate por 3-0 e uma vitória ontem 3-0 também em cima do Inter Miami. Debater individualmente o que eu penso dessa equipe, do trabalho do Barbieri, do que o Vasco precisa realmente para se tornar uma equipe competitiva. O caminho é longo, a gente sabe disso. Agora, algumas coisas interessantes já começam a aparecer. E o final da história, que é lá em abril, eu acredito que o Vasco deve estar realmente com uma equipe bem competitiva. Antes de propriamente dito a gente começar a falar sobre esse Vasco, vou pedir um favor para você. Por favor, terminou de assistir o vídeo ou já no início, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, o Vasco ontem encerrou aí a sua participação nos dois amistosos nos Estados Unidos, vencendo a equipe do Inter Miami por 3-0. Na última terça-feira, o Vasco aí perdeu para o River Plate num amistoso com um adversário de um nível técnico muito superior àquilo que a gente viu ontem. E se a gente aí fizer um resumo dessas duas partidas que o Vasco realizou no exterior, a gente pode ter uma ideia que os primeiros 20 minutos que o Vasco fez contra o River Plate talvez foram os melhores nessa totalidade. E o que precisa ficar bem claro é o seguinte: o Vasco saiu daqui com algumas carências no elenco. Se a gente for olhar a linha defensiva que jogou ontem, por exemplo, o Ivan tem potencial para ser o titular do Vasco na temporada de 2023, o Pumita também. Aí vem a primeira carência no elenco do Vasco. O Miranda, infelizmente, não é esse jogador e não deu conta do recado nesses dois amistosos. Então o Vasco precisa ir ao mercado, buscar esse zagueiro central, esse zagueiro pela direita e de um nível bom, que possa inclusive elevar o nível do seu parceiro de zaga, que é o Léo, que fez duas boas partidas ok. Quando o Léo foi contratado, muita gente, o Léo Pelé e não sei o que, aquela história. Aliás, eu nem vou chamar mais de Léo Pelé, porque se ele não gosta e não acha legal, eu vou adotar o Léo. E ficou bem claro nesses dois jogos que é um zagueiro ok. Ninguém é titular do São Paulo durante 2, 3 temporadas, sendo treinado por Fernando Diniz, por Hernan Crespo e por Rogério Ceni, se não tiver qualidade. E na lateral esquerda, o Piton, que eu vejo, sente falta de um jogo mais apoiado, porque é um lateral mais técnico. O Pumita pela direita chega ao fundo a todo momento, faz ultrapassagem porque tem muita força. O Piton é diferente, são características diferentes. E no primeiro jogo, quem jogou à frente do Piton foi o Eric Marcos, que infelizmente não foi bem. E na partida de ontem, quem jogou à frente do Piton foi o Ignaldo, que talvez fez a sua pior partida com a camisa do Vasco. Somente no lance do gol que ele rouba a bola aí, do primeiro gol do Vasco, que toca para o Nenê. No restante foi muito abaixo. Então dessa linha defensiva está muito claro que o Vasco precisa desse zagueiro, desse 3 aí para completar. No meio, o Jair ontem já fez uma partida muito próxima daquilo que a gente imagina de um cara que vai chegar e vai tomar a titularidade e vai ser um dos pilares dessa equipe. O Vasco ontem, na hora de bater o centro, quando iniciou a partida, o Pedro Raul toca a bola para trás. O que faz o Jair? Domina, faz que vai chutar, traz de letra, já dribla o jogador do Inter Miami, sai jogando com o Piton, aparece, Piton devolve nele, já toca no Piton novamente. Ou seja, um jogador pronto, um jogador maduro. Então esse tá mais do que ok. Agora, precisamos ir ao mercado, buscar esse jogador para jogar ao lado do Jair. Eu vejo o Marlon Gomes com muita possibilidade de ser esse jogador. Agora, dependendo do modelo que o técnico Barbieri for utilizar nessa temporada, talvez o Vasco vai precisar de alguém mais posicional ali na frente da área. Pulando a casinha, chegando ali no Nenê. O Nenê, que ontem fez o primeiro gol, que teve uma boa movimentação e que não sofreu tanto porque ontem o Vasco ficou mais com a bola. Quando o Vasco enfrentou o River Plate, o Nenê sofreu mais, porque um jogador com as características do Nenê e já aí com 41 anos, é muito difícil ele poder ter o controle da totalidade do jogo. Agora, o que precisa ficar bem claro, no Brasil, na Série A, nós vamos enfrentar times mais parecidos com o River
ou mais parecidos com o Inter Miami? Eu não tenho dúvida, a Série A do Campeonato Brasileiro é algo dificílimo. Então o Vasco precisa também desse jogador que, entre aspas, é para ser o 10. Esse debate do número 10, se o jogador tem que ser um meia pifador, um meia que pisa na área, eu vejo que tem que ser um meia que tem que ser esse enganche, esse elo entre o meio de campo e o ataque. Se vai ser um pouco mais clássico, se vai ser que vai entregar essa chegada com um pouco mais de dinamismo, arrastando a bola, pouco me interessa. Agora, esse enganche que precisa ser feito entre o meio e o ataque está cada vez mais claro. E lá na frente, ontem, por exemplo, a gente teve o Peck fazendo mais uma partida muito boa taticamente, mas tecnicamente é uma enxurrada de tomadas de decisões erradas. Eu poderia ficar falando aqui o domingo pela manhã inteiro do que o Peck fez ontem. Dois que eu vou citar aqui. Primeiro, teve uma oportunidade que ele driblou o zagueiro da equipe do Inter Miami que entrou no segundo tempo, o zagueiro com quase 2 metros, e em vez de ele dar prosseguimento na jogada, o que ele fez? Ele quis voltar para driblar o zagueiro. Fisicamente não tem nem comparação. O zagueiro veio e roubou a bola. E uma outra bola que ele tinha possibilidade aí de deixar o Alex Teixeira ou o Eric Marcos na cara do gol, ele estava com a bola na perna esquerda, era só chapar ela em direção ao gol. Não, ele deu um 3 dedos para a bola ir fugindo do atacante. Ou seja, é um jogador que pode fazer parte do elenco do Vasco. Agora, ser titular, longe disso. Com 5 substituições, entrar todos os jogos, dependendo da maneira que o Barbieri quiser que a equipe se comporte, ok, mas ainda não dá para ser titular. O Pedro Raul, que deu uma coletiva que me incomodou antes do jogo, porque ele disse que estava com um peso de o gol estar demorando para sair. Como assim, peso, gol demorando para sair? Um jogo apenas contra o River Plate. E ontem o Pedro Raul teve a sua atuação até prejudicada, porque em diversos momentos ele teve a famosa fomeragem, deixou de tocar a bola para o seu companheiro. Uma mesmo para o Pumita ia parar na cara do gol, ele girou, acabou perdendo a bola, mas acredito que vai ajudar muito ainda a hora que a equipe estiver mais encaixada e não deve carregar esse peso com ele. Eu acho até que é questão do Abel, do Barbieri, da comissão técnica do Vasco chamar ele para conversar e deixar claro que ele tem que agir de forma natural. Ele mesmo não pode criar essa pressão para o jogo dele. Do outro lado, o Eginaldo fez um primeiro tempo muito abaixo realmente. A gente torce para que o Orediano possa já estar apto para o jogo da próxima quarta-feira. E eu acredito que o Vasco tem que ir com o que tem de melhor já para quarta-feira. E para encerrar aqui o meu debate dessa equipe do Vasco, desse jogo do Vasco, desse plantel, eu vejo que o Figueiredo tem que definir logo o que ele quer para a carreira dele. Ontem, quando ele entrou jogando pela extrema, depois foi recuado para volante e acabou pisando na área aí e fazendo o gol do Vasco, o terceiro gol. Eu acho que o Figueiredo não pode ficar fora do ataque do Vasco. Eu acho que essa história dele jogar de volante era só para uma emergência, o Barbieri tentou, ok, foi válido, mas o Figueiredo, eu até brinquei ontem no meu Twitter, no @JeanFaísca1, que quando o Figueiredo, antes do jogo, ficou no banco, eu ainda coloquei lá no meu Twitter, olha, o Figueiredo, quem joga em muitas, acaba não jogando, que foi o que aconteceu com ele. E o Alex Teixeira, que entrou, fez um gol numa falha terrível do goleiro da equipe americana, e me pareceu um Alex Teixeira mais solto. Muito à vontade aqui para falar do Alex Teixeira, porque critiquei bastante a postura dele nessa história da renovação do contrato e por aquilo que o Alex Teixeira entregou na Série B do ano passado, que foi muito abaixo. Eu, particularmente, vejo o Alex Teixeira com muita bola para vir aqui esse ano e ser um dos pilares dessa equipe. Só que a imagem que ficou do Alex Teixeira ano passado na Série B, foi uma imagem de um jogador que não ajudou praticamente em nada, muito abaixo. Quem sabe agora, pegando aí um final de pré-temporada, com ritmo, com um modelo de jogo bem estabelecido e mais habituado já ao futebol brasileiro, ele que ficou tanto tempo lá fora, pode ser um jogador aí que a gente possa até se surpreender nessa temporada de 2023. Mais uma vez eu pedi para você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais. Por favor, comente aqui embaixo, na medida do possível, eu tento interagir com todo mundo, leio todas as mensagens para continuar fortalecendo aqui o nosso trabalho no canal Atenção Vascaínos. E essa semana, o Vasco com o time titular, dando prosseguimento ao Campeonato Carioca, esperando as contratações aí que o Brax prometeu até abril. Eu acredito que até abril o Vasco vai precisar de pelo menos 8 nomes, porque não é só um elenco titular, como eu coloquei hoje na capa do Faísca Taon, que o Vasco precisa do 3, do 5, do 10 e do 11. O Vasco vai precisar de um elenco, e eu tenho certeza que até abril essa missão estará
cumprida. Abraço, galera!